impedir você de pecar, é livre-arbítrio. Quando você peca, você está dizendo que Deus não tem tanto valor para você. Quando você se desvia do pecado, do mal, você está dizendo que Deus vale muito para você. É como se Deus pagasse, tá, para as pessoas o adorarem, para as pessoas o louvarem, para as pessoas o servir. Deus não pode fazer isso. Eu é que tenho que demonstrar o grande valor que Ele tem. Então o diabo foi decepcionado, perdeu a batalha, perdeu a aposta. E se Deus investir em você, ninguém vai conseguir lhe parar. Você vai sobressair mais do que qualquer um. Você vai destacar, você vai arrebentar. O mundo inteiro vai lhe conhecer. Mas primeiro Deus vai fazer uma análise. Ele conhece tudo. E ver se amanhã ou depois você não vai decepcioná-lo. Porque Ele tem poder para isso. E Ele encontrou isso em Jó, encontrou em Noé, encontrou em Daniel. Noé andava com Ele, né? Veja Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego. Por isso Deus cita esses homens. Imagina Deus citando a gente, né? Então, nós paramos aqui um pouco, mas vamos continuar a leitura. Eu tenho falado, é isso? Todos os domingos, de homens que não corriam atrás de bênçãos. Eu tenho falado todos os domingos de homens que não corriam atrás de bênçãos. Pelo contrário, eram as próprias bênçãos. E hoje vamos falar, de 3 bênçãos. Homens que, sem dizer palavras, pisavam numa cidade e mudavam a sua história. Homens que entravam numa aldeia e pessoas recebiam milagres sem que eles soubessem, somente por suas presenças. Homens que mudaram o pensamento de reis e de nações. Mas por que será? Deus não fez ou não faz acepção de pessoas. Deus não tem tendências. Deus é imutável. Isto é, não sofre mudanças. Não. Deus não muda. Malaquias 3:6. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Deus não age segundo o coração, mas segundo a justiça, segundo a razão. Deus não é como nós. Por que será que Deus decidiu destruir uma cidade? E por várias vezes, quando dirigiu a palavra a Ezequiel, citou Noé, Daniel e Jó. Não bastaria dizer para Ezequiel que a cidade pecou demais? Que ela errou demais? Que ele não a suportava mais? E que resolveu destruí-la? Também homens e animais? Mas Deus citou várias vezes aqueles homens, aqueles 3 homens. E disse ainda que nem os filhos daqueles homens seriam salvos se estivessem na cidade. Ele salvaria apenas a vida de Noé, Daniel e Jó. Então, grande era a sua ira contra a cidade. E outra vez, avise que eu vou destruir essa cidade, que eu vou eliminar homens e animais. Avise que eu vou enviar fome, a peste, as bestas feras. E se os 3 homens estivessem no meio dela, e se esses 3 homens estivessem no meio dela, porque já não estavam mais, seriam apenas suas vidas salvas. Quer dizer, eles não passariam fome, as bestas feras não se aproximariam deles, e a espada não chegaria até eles. Nenhuma peste, nenhuma epidemia, nenhum dos males enviados àquela cidade
os atingiria. Porque segundo o próprio Deus, os 3 homens receberiam dele um cuidado todo especial. Amém? Quer dizer, a fidelidade, a honestidade, a obediência, o temor, a conduta do ser humano é que vai determinar no coração de Deus, tá? O grau de proteção, o tamanho do poder de Deus na vida dele. Se você for fiel, se você for obediente, se você for temente, se você andar na presença de Deus, Deus vai investir tanto na sua vida que não vai passar desapercebido aos olhos do mundo. Não tem jeito. Embora eu esteja sendo perseguido e humilhado aqui nessa terra, neste país, até os meus perseguidores têm consciência de que há uma proteção muito grande de Deus na minha vida. Você não pode evitar perseguições, problemas, obstáculos, mas você pode muito bem chamar a atenção de Deus e com isso provocar um temor em milhões de pessoas. Aqueles que não gostam de você têm que reconhecer que há um Deus na sua vida. Pode não gostar do seu jeito, da sua maneira, né? Como ocorre comigo, mas tem que reconhecer. Pastores, bispos que se desligaram da Igreja Mundial do Poder de Deus e que até falaram mal de mim por estarem corrompidos, estragados. Quando abre uma igreja, vão fazer um trabalho, você já deve ter percebido que eles não tentam imitar este ou aquele, eles tentam me imitar, eles procuram fazer exatamente como me viram fazer, como me veem fazer. Mesmo aqueles que já se desligaram, continuam me assistindo e tentando copiar. Aqueles que nunca estiveram nesse ministério, tentam imitar esse ministério, já perceberam? Isso quer dizer que eles gostam da gente? Não. Mas é que eles reconhecem que há um investimento de Deus nessa obra, que há uma aposta de Deus nessa obra. Deus está apostando nesse ministério. Se vacilarmos, se nos corrompermos, se nos desviarmos, se fizermos como muitas igrejas fizeram, muitos líderes, então a decepção vai ser grande. E eu tenho essa responsabilidade, mas os senhores também têm. O que essa mensagem quer dizer? O que essa reunião quer dizer? Que nós devemos investir também em Deus, assim como Ele investe em nós. Devemos aplicar o coração, nos santificarmos. Devemos fazer como Jó. Jó se desviava do mal. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que se desviar do mal. Você tem que se desviar do mal. E você tem que fazer uma reflexão. Você tem que fazer uma análise, uma alta análise, para ver se você tem tido uma boa conduta, se Deus pode mesmo investir em você, se você vai decepcionar, se você é daqueles que está preocupado com status, com nome, com cargo, né? Com reconhecimento, porque não importa ser reconhecido pelo apóstolo, pelo bispo, pela igreja, importa um pouco, mas o melhor é ser reconhecido por Deus, porque quem vai investir em você é Deus.